Desde os tempos imemoriais, a humanidade tem buscado incessantemente compreender suas origens e a evolução de suas sociedades. Nessa busca, os estudos das chamadas primeiras civilizações surgem como um campo fascinante, repleto de vestígios e mitos que transcendem o tempo. O surgimento das primeiras civilizações é um marco fundamental na história da humanidade, representando um período de transição cultural na vida nômade para a sedentária. Esse período, que ocorreu há milhares de anos atrás, foi responsável por moldar os fundamentos da sociedade moderna e deixou um legado duradouro que ainda influencia nossa cultura e estruturas sociais nos dias de hoje. As primeiras civilizações surgiram em diferentes regiões do mundo, destacando-se especialmente a Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates e o Vale do Rio Nilo, no Egito. Essas regiões foram escolhidas por suas características geográficas favoráveis, mas também a abundância de recursos naturais, solos férteis e fácil acesso à água para irrigação e transporte. Esse cenário permitiu que as comunidades locais abandonassem a vida nômade de caça e se estabelecessem em assentamentos permanentes, lançando a base para o surgimento das primeiras civilizações. Um dos principais fatores que impulsionaram o surgimento das primeiras civilizações foi a Revolução Agrícola. Com a domesticação de plantas e animais, as comunidades locais passaram a cultivar seus próprios alimentos e criar rebanhos, garantindo uma fonte estável de subsistência. Essa mudança revolucionária permitiu que as pessoas abandonassem o nomadismo e se estabelecessem em assentamentos permanentes, criando a base para o desenvolvimento das sociedades complexas e organizadas. As primeiras civilizações compartilhavam características fundamentais que contribuíram para a sua complexidade e desenvolvimento. Elas desenvolveram sistemas de escrita para registrar informações e conhecimentos, estabeleceram formas de organização política e social, criaram sistemas de crenças religiosas e desenvolveram técnicas avançadas de construção e arquitetura. Além disso, o desenvolvimento de ferramentas e técnicas de metalurgia impulsionou a produção de bens e o comércio entre diferentes comunidades, favorecendo a interação cultural e o crescimento econômico. O legado das primeiras civilizações transcendeu o tempo, influenciando a estrutura e organização das sociedades futuras. A escrita, por exemplo, foi a base para a criação de registros históricos, desenvolvimento da literatura e transmissão de conhecimento de geração em geração. As contribuições arquitetônicas dessas civilizações resultaram em monumentos icônicos, como as pirâmides do Egito e os zigurates da Mesopotâmia, que até hoje são admirados por sua grandiosidade e engenhosidade. As novelas bíblicas surgem como uma fascinante janela para o mundo das mitologias e culturas do Oriente, trazendo à tona narrativas milenares e personagens históricos que têm influenciado a humanidade ao longo dos séculos. Essas produções televisivas têm desempenhado um papel significativo na disseminação de conhecimentos sobre eventos e figuras da Bíblia, promovendo a compreensão de diversas crenças e tradições culturais. As novelas bíblicas exploram com maestria as narrativas presentes em diversos textos antigos, desde os primeiros relatos do Gênesis até os acontecimentos cruciais na vida de Jesus, relatados no Novo Testamento. E engana-se quem acha que essas histórias apresentam apenas um tipo de cultura. O mais interessante e enriquecedor dessas produções é o mergulho em diferentes civilizações do Oriente, como os egípcios, babilônicos, filisteus e até mesmo os romanos.
O intuito dessa série de vídeos é se aprofundar na narrativa cronológica dessas histórias e apresentar um novo olhar sobre o ponto de vista épico, antropológico e até mesmo histórico dessas narrativas fundamentais para a civilização. Nesta emocionante jornada pela história das novelas bíblicas, embarcaremos em uma viagem no tempo para desvendar mitologias e culturas do Oriente. Como surgiram as primeiras civilizações? Quais foram os motivos das primeiras batalhas? Quem foram os primeiros reis? Mergulharemos nas origens da humanidade, tentando desvendar os segredos contidos em diversas escrituras antigas. Para compreender plenamente as ricas narrativas das novelas bíblicas, é essencial começar desde o princípio. Por isso, convido você a explorar a história de Adão e Eva em ordem cronológica, entendendo como as suas trajetórias se entrelaçam com outros personagens bíblicos e eventos cruciais de nossa história. Em meio a toda essa efervescência, algo seria crucial para uma verdadeira evolução na humanidade. Era uma época remota em que o mundo ainda se cobria de mistério e a escuridão da noite pairava sobre as civilizações antigas. Os seres humanos, envoltos em suas vestimentas simples, encontravam-se ao redor das fogueiras buscando calor, proteção e conforto na companhia um dos outros. A fogueira, com suas chamas dançantes, tornavam-se o centro de união para essas tribos primitivas. Entre os grupos de caçadores, pastores e agricultores, havia aqueles que possuíam o dom da palavra. Eram os contadores de histórias, homens e mulheres que, com suas vozes suaves e cativantes, encantavam a todos com relatos de feitos heróicos, aventuras míticas e sabedoria ancestral. Ao redor da fogueira, os olhos brilhavam com admiração e os olhos se enchiam de emoção a cada palavra proferida pelos contadores de história. Eles narravam sobre deuses que regiam os céus, os heróis que desafiavam as adversidades e os mistérios da natureza que permeavam a vida cotidiana. As histórias, que fluíam como rios de sabedoria, transmitiam ensinamentos sobre a vida, o respeito à natureza e a importância da união entre as tribos. Através das lendas e mitos compartilhados, os antigos encontravam respostas para as suas indagações, consolos em tempos de desafio e força para superar obstáculos. Com o passar do tempo, essas narrativas orais foram passando de geração em geração, tornando-se parte intrínseca da cultura e identidade de cada povo. As histórias ganhavam novos detalhes, nuances e interpretações, mas sua essência permanecia viva, preservando a memória coletiva e os valores que sustentavam aquelas sociedades antigas. As noites em torno das fogueiras eram sagradas, pois ali se encontrava um tesouro imaterial capaz de despertar sonhos, inspirar a imaginação e conectar as almas dos homens e mulheres que se permitiam ser transportados para além dos limites da realidade. E assim, o hábito de contar histórias foi tecido nos fios do tempo, transformando-se em um legado precioso que transcendeu os séculos. Até os dias de hoje, as histórias continuam a ser contadas não apenas ao redor da fogueira, mas também nos palcos da vida, nas páginas dos livros e nas telas das mais diversas mídias. Assim como nossos ancestrais encontravam conforto nas histórias compartilhadas, hoje encontramos inspiração, aprendizado e conexão em cada narrativa que nos é apresentada. E tal como as chamas da fogueira, o fogo da imaginação continua a arder em nossos corações, mantendo viva a tradição de contar histórias e perpetuando a riqueza de conhecimentos humanos através do tempo.